Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, depois de umas pequenas férias não planejadas, por motivos de trabalho, vida corrida, enfim, estou de volta dessa vez para falar sobre o poeta chileno do Alejandro Zambra. Esse livro foi traduzido pelo Miguel del Castillo e publicado recentemente pela Companhia das Letras, que muito gentilmente me enviou essa cópia. Zambra, para quem não sabe, é um autor que eu já tô lendo há bastante tempo, tem um monte de vídeo para livros do Zambra aqui no canal, eu vou deixar os links ali embaixo. E eu tava ao mesmo tempo muito curiosa e um pouco apreensiva com este livro, porque recentemente eu andei descobrindo que vários autores que eu lia nessa época, que me encantavam muito nessa época, desses autores que eu achava que eu ia ler pra sempre, estão me frustrando um pouco. Eu tava, será que o Zambra vai ser outro desses? Será que já passou meu momento de Zambra? E eu estou aqui muito felizmente avisando que não, que eu ainda gosto muito do Zambra e que eu gostei muito, muito, muito desse livro também. Curiosamente, esse aqui é um livro bastante maior em relação ao resto da obra do Zambra. Ele é um romance de 420, um pouquinho mais páginas. O primeiro livro do Zambra, ele tem 2 livros de poema anteriores que eu não li ainda, mas o primeiro livro de prosa do Zambra é o Bonsai, que é um livro curtíssimo, porque além de ter poucas páginas, ele tem uma mancha pequena nessa edição da Kozak e, enfim, mais uma novela do que um romance propriamente dito. A Vida Privada das Árvores também é um livro relativamente curto. Formas de Voltar para Casa, um pouquinho maior, mas ainda é pequeno. Meus Documentos é um livro de contos, um pouquinho mais gordinho já, os livros estão crescendo, mas explorando narrativa um pouco mais curta ainda assim. E o Múltipla Escolha é um livro muito curioso porque ele é escrito em formato de prova de múltipla escolha, né? Então a gente tem um formato experimental bastante diferente aqui. Então isso me intrigou muito no começo. E pra mim foi uma delícia, porque a gente pôde passar mais tempo com essas personagens encantadoras do Zambra. E pra mim isso foi muito divertido, assim, então eu gostei muito dessa leve mudança. Uma pequena sinopse, então. Eu diria que o livro tem, então, 2 protagonistas em momentos diferentes. O primeiro deles é o Gonçalo. A gente começa a acompanhar ele quando ele é bem novinho e ele tá ali no relacionamento, primeiro namoro, com a Carla, as coisas dão meio errado. E no momento posterior da vida eles se encontram, e aí então a Carla já tinha tido um filho, que é o Vicente. E eles formam ali uma família, então o Gonçalo vira padrasto do Vicente, e é a partir daí que a gente vai ter essa história. É muito, assim como o resto da literatura do Zambra, é muito uma literatura dessa pequena vida, digamos assim, da vida cotidiana das pessoas, mas como até mesmo essas vidas simples, normais, sem nada de extraordinário, são charmosas, são bonitas, são fofas, são impactantes, são emocionantes. Por aí vai. Então a gente vai ter esse relacionamento entre os dois. O Gonçalo é um poeta, professor e pesquisador, mas poeta, e ele cria esse ambiente de poesia, e isso é uma coisa muito importante para ele, é assim que ele vê o mundo. Tem uma maneira ali dele se relacionar com a Carla a partir da poesia também. E em determinado momento o Gonçalo sai de cena, vou deixar um pouco aberto aqui os motivos, mas o Vicente vai tomar um protagonismo então numa segunda parte do livro. E ele vai daí, agora jovem, também descobrir a poesia e também vai usar e entender a poesia como um meio de entender o mundo e de se entender e de entender suas relações. Então é muito legal, porque eu acho que é aquele tipo de romance perfeito para leitores, porque também temos leitores e escritores no livro, e eu acho que a gente sempre tem uma quedinha por encontrar esses temas na literatura, né? Então ele é muito gostoso nesse sentido também. É muito legal ver como a literatura e a poesia fazem parte da vida dessas personagens de uma maneira tão intensa e tão bonita, e acaba sendo, no fim, a lente pela qual eles veem o mundo. E isso é muito legal.
Eu queria falar então uma coisa sobre o narrador desse livro, porque é uma coisa muito interessante. Quando a gente entra em letras e começa a estudar teoria literária, ou enfim, quem estuda teoria literária, um texto meio clássico que a gente provavelmente leu é o ponto de vista na narração Norman Friedman. E ele vai colocar 8 tipos de narrador, 8 pontos de vista, é o termo que ele usa, né? Que em tese tem um apego maior e um desaparecimento, né? É meio que uma linha. E o ponto de mais presença é o autor onisciente intruso, então a gente tem uma espécie de narrador que constitui um eu na narrativa, não um personagem, não um participante da narrativa, mas existe essa voz do narrador que sabe tudo sobre os personagens e que se intromete nos seus comentários. E o outro polo é a câmera, né? Talvez um narrador mais descritivo, sobretudo, em que está enquadrando as coisas e descrevendo as coisas como faz uma câmera. E existe um pouco, como eu posso dizer, existe um pouco uma expectativa de que essa coisa seja literatura mais clássica e literatura mais contemporânea, né? Que seja ali um caminho que não corresponde à verdade, como eu vou justamente falar sobre em relação a esse livro. Mas que às vezes a gente encontra momentos em que determinado tipo de narrador é mais comum em detrimento de outro e por aí vai, isso acaba sendo verdade. Sempre que a gente está falando de teoria, pessoal, e quando eu estou apresentando esse esqueminha do Friedman também, a gente tem que pensar que nada disso é muito unânime, tá? Principalmente essa que é uma das teorias bem de entrada, digamos assim. É algo que a gente sempre usa para partir e problematizar e comentar, não é tão estanque, não é tão exato quanto esses esquemas fazem parecer, né? Mas de qualquer forma, uma coisa que eu acho muito interessante que o Zambra retoma nesse livro é esse autor onisciente intruso, que é uma coisa que ele já faz lá no primeiro livro, no Bonsai. No Bonsai, o Bonsai começa com a seguinte frase: no final ela morre e ele fica sozinho, ainda que na verdade ele já tivesse ficado sozinho muitos anos antes da morte dela, de Emília. Digamos que ela se chama ou se chamava Emília e que ele se chamava e continua se chamando Júlio. Júlio e Emília. No final Emília morre e Júlio não morre. O resto é literatura e daí a gente parte. Então aqui a gente tem justamente essa marca do eu, né? Digamos, a gente tem a antecipação, esse narrador que já sabe o que vai acontecer, que conta pra gente, né, que a Emília morre, por aí vai. E o narrador de poeta chileno também é assim. E é muito gostoso. Foi muito divertido encontrar esse narrador. Não é um narrador tão frequente na literatura contemporânea, pelo menos não no que eu leio. Por favor, me corrijam se vocês tiverem notado isso em outros textos. Mas eu me diverti muito com esse narrador, assim. Tanto nas antecipações, nos momentos em que ele vai antecipar, ele tem uma onisciência que ele é onisciente de cada pessoa de vez em quando, assim. É difícil ele estar onisciente de todo mundo ao mesmo tempo. Então, o momento em que esse narrador resolve revelar esses aspectos pra gente é muito legal. É como que isso vai dar... É justamente esse narrador, eu acho que dá esse toque tão charmosinho pra literatura do Zambra, pra essa história específica, assim. Deixa ela mais fofa. Fofa fofa é a palavra errada aqui. Deixar ela mais cativante, mais encantadora, assim, né? Nesse sentido de peculiaridades das personagens, né? De revelar esses pensamentos internos que as pessoas nem sempre falam, mas que acrescentam essas camadas ali na formação das personagens, o que é muito legal. Eu estou chamando isso de fofo, mas acho que não é a associação mais típica, né, com a palavra fofa. Outra coisa muito legal do livro é, claro, a referência aos poetas, né? A gente, principalmente na parte do Vicente, enquanto ele ainda está se formando
enquanto leitor e enquanto autor, a gente tem muito esse momento de descobrir a poesia, de descobrir os grandes poetas, e daí aqui toda a tradição que o Chile tem com poesia acaba voltando bastante à tona, né, e se tornando uma referência. Então é muito legal encontrar isso, né? É aquilo que eu falei, né? Leitores tendem a ter essa quedinha por ler sobre leitores e escritores, e esse livro se encaixa muito bem nisso. Outro tema que pra mim é muito importante nesse livro, e eu não sei se tantos livros abordam isso, que é a questão dessas famílias e da relação entre o padrasto e o enteado, que é muito bonita e muito particular, né? Então essa representação dessa relação entre os dois e como isso vai se construindo, como que isso se dá, é muito legal, é muito bonita. Então eu acho que para quem se interessa por esse tema também é um tema legal que tá aqui. Outro momento muito legal da narrativa é quando a gente encontra uma personagem chamada Prue. Ela é uma americana que vai pro Chile fazer uma reportagem e acaba ficando próxima do Vicente. E ela tá fazendo uma reportagem justamente sobre os poetas chilenos e tentando identificar quais são os grandes poetas daquela geração aí. E é muito interessante ela fazendo a pesquisa e se envolvendo com esse círculo e com essas pessoas, mas também o que a matéria dela, depois que ela volta e publica a matéria, o que a gente acompanha da repercussão, né, dessa matéria, o que isso impacta as pessoas e como as pessoas vão reagir a isso tudo também. Que é muito, de novo, né, aquela coisinha do mundinho literário, assim, né, das pessoas envolvidas se preocupando com isso, mas que no fim, no grande esquema do mundo é uma coisa completamente irrelevante. Mas é muito divertido também essa parte, e é uma personagem que eu gostei bastante, apesar dela ser uma personagem que não fica tanto tempo assim na narrativa quanto outras. É uma personagem que eu gostei muito e que eu gostei muito do jeito que foi inserida e apresentada pra gente. Bom, pessoal, antes de encerrar o vídeo, queria dizer que eu gostei muito desse livro, caso não tenha ficado claro, recomendo muito, assim como eu recomendo outras coisas do Zambra. E sobre isso eu queria rapidinho falar sobre este livro também, que são ficções de 2006 a 2014. Esse livro aqui, então, tá juntando todos esses livros que eu mostrei no começo, e colocaram também 9 contos que estão sendo reunidos pela primeira vez. Eu não reli todos os outros, apesar de estar com vontade, preciso admitir, mas eu li os 9 contos. E eu gostei bastante, foi legal ler os contos e ver um Zambra. O Zambra é bastante experimental, né? Mas ver um Zambra com outros estilos, assim, foi legal. Tem um que é meio que uma lista de coisas a fazer, né? Faça isso, depois faça aquilo e tal. Instruções é a palavra. E é legal, então tem algumas coisas diferentes aqui, mas pra quem já tem aqueles 5 livros ali, eu não sei se valeria a pena comprar a edição inteira só por causa dos contos. Eu acho que dá pra deixar passar. Agora, pra quem não conhece o Zambra e tá querendo, eu acho que essa aqui é uma edição muito legal, vale bastante a pena, porque tem toda a obra dele, enfim, é muito legal. Recomendo tudo, então. É isso, pessoal. Caso já tenham lido o Poeta Chileno ou outros livros do Zambra, me avisa o que vocês acharam nos comentários, e até em breve, eu espero. Tchau, tchau.